Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história super antiga, mas que, olha, tem uma lição que é a cara dos nossos dias. Sabe aquela história que explica por que algumas ideias incríveis simplesmente florescem na nossa mente, enquanto outras, puf, morrem na praia? Pois é, vamos entender juntos como a gente lida com essas sementes de mudança que a vida joga no nosso colo. Vamos começar com uma pergunta que, olha, eu acho que todo mundo já se fez em algum momento. Pensa aí, já aconteceu de ouvir um conselho que muda tudo, sabe? Ou de ter aquela ideia genial que parece que vai revolucionar a vida, mas aí, no dia seguinte, nada. Cadê aquele entusiasmo? Sumiu. Por que será que isso acontece, hein? Então, essa é uma daquelas perguntas universais, né? E a resposta, acredite se quiser, pode estar numa história bem simples, mas que é de uma profundidade, uau! É a famosa parábola do semeador. Pensa nela como se fosse um mapa, sabe? Um mapa que mostra por que a gente reage de jeitos tão diferentes diante das mesmíssimas oportunidades de crescer na vida. A história é sobre isso aí: sementes, solos e, basicamente, sobre como a gente encara a vida. Os elementos são super simples: um semeador, um punhado de sementes e 4 tipos diferentes de solo. Mas, não se deixe enganar pela simplicidade. Cada um desses elementos é como uma pecinha de um quebra-cabeça. E quando a gente monta tudo, o que aparece é um espelho. Um espelho da nossa própria mente, do nosso coração. Então, vamos direto para a história. A cena é bem básica. Um semeador sai para semear. Ele está lá jogando as sementes. Mas o ponto mais fascinante aqui não é o trabalho dele, não. O que pega mesmo é o que acontece com cada sementinha dependendo de onde ela cai. E aqui, gente, está o pulo do gato. A semente, que pode ser uma mensagem, uma ideia, um conselho, é sempre a mesma para todo mundo. O que muda, o que determina o resultado final, é o solo. Na parábola, o solo é a grande metáfora para o nosso estado interior. Sabe como está nosso coração, nossa mente, nossa disposição para ouvir? Beleza, então agora vamos fazer o seguinte, vamos decodificar cada um desses 4 solos. Porque é exatamente aqui que a história deixa de ser só uma história e vira um papo reto sobre a nossa vida. Cada tipo de solo, você vai ver, é um espelho de um estado mental que com certeza todo mundo aqui já experimentou alguma vez. O primeiro solo, então, é aquele à beira do caminho. Sabe aquele chão batido, duro, compactado? A semente cai ali, mas ela não entra. Fica na superfície. Pensa naquela situação. A gente está na maior correria, ouve algo super inspirador, uma dica de ouro, e a distração é tanta, o barulho mental é tanto que minutos depois, já era. A ideia se perdeu. A mensagem, coitada, nem teve chance de entrar. Depois vem o solo pedregoso. Esse é clássico. A semente cai, germina rapidinho e um brotinho surge cheio de ânimo. Uau! Mas, por baixo daquela fina camada de terra, tá cheio de pedra. A raiz não consegue se aprofundar. E aí o que acontece? Vem a primeira dificuldade, o primeiro perrengue e pronto, tudo seca. É o retrato perfeito daquele fogo de palha, daquele entusiasmo inicial que murcha no primeiro desafio de verdade. O terceiro solo é aquele que está cheio de espinhos. E nossa, como essa situação é comum. Aqui, a planta até cresce, ela se desenvolve um pouco, só que junto com ela crescem também as preocupações do dia a dia, a ansiedade, o apego exagerado com as coisas. E esses espinhos, eles vão competindo, sabe? E acabam sufocando a ideia nova, roubando toda a luz, toda a energia dela. É triste, mas acontece muito. E finalmente, chegamos na boa terra. O solo fértil. Esse aqui é o coração que não só ouve, mas acolhe, que para, reflete e, mais importante, coloca em prática. E aqui tem um detalhe fundamental, viu? Não se trata de ser um solo perfeito, sem nenhum defeito, de jeito nenhum. A boa terra é o solo que está disposto, que está aberto e preparado para nutrir aquela semente, até ela virar uma planta forte e dar frutos. Ok, agora que a gente entendeu os solos, vamos focar um pouco mais nesses espinhos. E vamos trazer essa metáfora direto para o nosso dia a dia. Porque, se a gente parar para olhar com atenção, vamos perceber que a nossa vida moderna está lotada de espinhos. E o pior, muitas vezes eles vêm disfarçados de tarefas urgentes e importantes. Pensa um pouco. As preocupações do dia a dia, a conta para pagar, aquele medo de falhar que paralisa, a pressa constante, aquela sensação de estar sempre correndo atrás do rabo, e o apego às coisas materiais, a vontade de ter sempre mais e mais. Vamos ser sinceros. Quantos projetos, quantos sonhos, quantas boas intenções já não morreram sufocados por esses espinhos modernos, hein? E isso nos leva à grande lição da história toda.
Receber a semente, ou seja, ter a boa ideia, ouvir o bom conselho, isso é só o começo da jornada. O verdadeiro trabalho, o que faz a diferença, é contínuo. É cuidar do nosso solo interior todo santo dia. É arrancar os espinhos, tirar as pedras, adubar. É uma tarefa diária, sabe? Uma escolha que a gente faz de novo e de novo. Então, o ponto aqui não é ficar se lamentando, meu solo é pedregoso, o meu tá cheio de espinho. Não. A questão é focar em como a gente pode cultivar esse solo. E a notícia boa, a ótima notícia, é que o nosso solo interior não é uma sentença. Ele não é fixo. Ele pode, e mais, ele deve ser transformado. É isso. Ninguém nasce sendo boa terra. Não é um dom, não vem de fábrica. É um estado que a gente constrói, tijolinho por tijolinho, dia após dia. E se constrói com o quê? Com paciência, para entender que as coisas levam tempo, com escolhas conscientes no nosso dia a dia e, acima de tudo, com muito cuidado e carinho por si e por aquilo que a gente quer ver florescer na vida. E é com essa reflexão que a gente encerra o nosso papo. Veja bem, a parábola não é um julgamento, não é para apontar o dedo. É um convite. Um convite para a gente olhar para dentro com toda a honestidade do mundo e se perguntar: hoje, agora, neste exato momento, que tipo de solo eu estou escolhendo ser? Porque, no fim das contas, a escolha é sempre nossa.